Muito obrigado pelas suas palavras, são sempre agradáveis. Quando o José Manuel Carvalho, vou dar de todos, quando o José Manuel Carvalho fez o desafio de vir aqui, logo no princípio, quando começamos a falar e tal, mas o que é que eu tenho para dar e tal, eu disse, o que eu tenho para dar é como é que fazemos as coisas. E ele disse, é isso, eu recordo muito desse momento que foi muito interessante. O que é que eu me propus fazer hoje? Eu propus fazer duas coisas. Há alguma reflexão e há alguma informação sobre métodos de avaliar o recurso educativo escolar. Essa é uma primeira componente. E uma segunda componente mais ligada à casa e ao projeto Casa das Ciências e que é como funciona, como desenvolvemos uma plataforma colaborativa que tem todas as componentes, não apenas de parceria, mas também de serviço que a Casa presta. Digamos, são estas duas coisas que eu vou tentar, de maneira muito simples, não vos maçar muito com essas ideias. Portanto, a ideia era falar destas duas componentes, as ideias-chave são essas que estão aí mais ou menos avançadas. Eu gostava só de alguma maneira, precisar um ou dois conceitos, porque eles hoje em dia fazem parte da literatura tradicional e é preciso ter algum cuidado com eles. Muitas vezes as pessoas falam em objetos educativos, recursos educativos digitais, recursos educativos abertos, é tudo a mesma coisa e não é. De facto, são coisas distintas. Aquilo que, em termos internacionais, se consideram para o OER são recursos educacionais abertos, portanto, que podem ser utilizados de todas as maneiras por toda a gente. Não quer necessariamente utilização digitais ou não. Podem ou não ser. É natural que, dadas as lógicas digitais que hoje atravessam todos os sistemas de ensino, que haja uma grande parte que o seja. Por outro lado, também é interessante verificar que cada vez mais aparecem plataformas colaborativas de funcionamento em termos de processos educacionais, mas a realidade mostra é que essas plataformas de colaborativo têm pouco. Têm muito de cooperativo, mas muito pouco de colaborativo. É muito interessante verificar isso. A nossa famosa módulo que atravessa todas as escolas tem, em termos de colaboratividade, uma lógica que não é de todo uma lógica de cariz colaborativo. Portanto, vou tentar avançar-vos com as outras ideias-chave, sem tentar avançar-vos. Portanto, a questão central que se coloca aqui nesta minha primeira parte da intervenção é: será que todos os recursos educativos são fiáveis? Será que são seguros? Será que são operacionais? Será que são úteis? Estas são as quatro questões centrais que têm que se colocar relativamente ao RED. Agora vou usar o palavrão em português. Recurso Educativo Digital. Bom, como é que se pode fazer isso usando instrumentos de avaliação? Como em tudo na vida. Eu vou comprar um pacote de manteiga ao supermercado e eu avalio. Posso fazê-lo de uma maneira quase que instintiva, mas avalio. Quando faço uma utilização do recurso educativo, devo avaliá-lo se sou um agente educacional. Posso avaliá-lo de maneira mais ou menos impressiva e recorrendo mais ou menos a instrumentos. Vamos ver um bocadinho o que é, um bocadinho, que eu vou dizer que é mesmo um bocadinho, mas vou levantar a ponta do véu, porque se vocês, eu vou só dizer que uma das referências que eu tenho, penso que não sei, no slide logo no segundo, que é o John Nesbitt, se vocês fizerem uma pesquisa por ele, encontram pelo menos meio milhão de entradas no Google qualquer. É um homem que trabalha com o Ministério da Educação do Canadá, que é uma verdade que a revista está muito virada para a utilização do digital no contexto educativo. Mesmo a nível do ensino superior, tem que ser isto, porque o Estado de Ronda, o Estado de Alberta, são assim paradigmas em termos mundiais. Bom, uma visão da literatura mais recente aponta para um conceito global que se chama, eu pus aqui o termo utility, porque não é propriamente utilidade, nem tem a ver com a utilidade como nós a vemos. É um conceito que decorre de um processo matemático, complexo, profundo, de obtenção de um construto. Ou seja, como é que as coisas são feitas? Quando se vai proceder a uma ação de cariz relacional, como são as ações educativas. E quando se utiliza um objeto digital,
Podem-se fazer outras perguntas. Funcionou, não funcionou, como é que funcionou, gostas, não gostas, é bonito, não é, tem bom aspecto, não tem, ou seja, há um monte de outras perguntas que se pode fazer acerca disto. E têm sido feitas. Não muito, mas têm sido feitas. E depois há processos matemáticos que nos permitem levar a, digamos, a comprovar se naquele conjunto de questões existe ou não existe uma ou mais variáveis que estão intrínsecas. Chama-se isso um estudo. E ele deram-lhe o nome de teoria de pronto. São americanos, essas coisas adoram. Em Portugal, aquilo que normalmente nós chamamos os planos definidos nesta teoria, e são dois subconjeitos associados, que é chamada usabilidade técnica e usabilidade lógica ou educacional. Vamos avançar um bocadinho mais e vamos tentar ver então o que é a usabilidade. O Sr. Sai descreveu um muito interessante na Universidade de Aarhus, na Noruega, e não é por acaso que eu falo dele, porque ele é ou foi um dos principais responsáveis por um trabalho que o Ministério da Educação norueguês fez na procura de encontrar um instrumento de análise de objetos disruptivos digitais. E, portanto, esse trabalho foi feito com os vários componentes do Ministério, a parte da tecnologia da informação, a parte da formação tecnológica, a parte da formação educacional, ou seja, todas as componentes do Ministério da Educação trabalharam para se conseguir chegar a esse instrumento. Eu vou falar dele daqui a pouco. E, portanto, segundo ele, existem temos pelo menos quatro questões que levam a que esta perspectiva da componente técnica, da componente educacional, sejam analisadas com algum cuidado. E também, segundo ele, e eu concordo com isso, numa perspectiva ainda muito incipiente. Ou seja, ainda há muita investigação a fazer. Então ele fala da especialização, do conceito de projeto, do rol educativo, para os professores, e da pesquisa, ou seja, a investigação que está ainda muito a fazer. Vamos ao ver. Na realidade, mostra que os cursos educativos são ainda muito mais, pertencem ainda muito mais ao mundo dos especialistas do que propriamente ao mundo da educação. Isto é muito importante. O que é que eu quero dizer com isto? Ou melhor, o que é que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer que quando se faz, em qualquer parte do mundo, não é Portugal, mas quando se faz uma coisa, quando se faz uma animação, quando se faz um HTML, quando se faz uma coisa com JavaScript, quem é que faz? Normalmente não são os educadores. Os educadores estão lá, mas não são eles que fazem. Quem faz isso são os técnicos, ou seja, é a gente que sabe da lógica de produção propriamente dita. E, portanto, quer se queira, quer não, eles aportam para esses recursos coisas que são muito relevantes do ponto de vista deles, mas do ponto de vista educacional podem não ter relevância rigorosamente nenhuma. E isso é muito importante para que se perceba, cada vez mais no futuro, que não é possível construir recursos educativos digitais e não é possível avaliar recursos educativos digitais sem que nessas equipas de produção ou de avaliação estejam aqueles que são efetivamente os destinatários, não últimos, mas os destinatários intermediários do processo, são os professores. E isso é muito importante. Ele refere aqui uma coisa, se calhar não está muito bem, mas ele refere aqui uma coisa muito interessante. Por exemplo, em gramatismo, que eu, da Universidade Sueca, diz que o grau de rapidez de marcação, por exemplo, esta é uma variável obrigatória que todas as pessoas que produzem recursos educativos usam da sua efetiva produção. No entanto, do ponto de vista educacional, isto não diz nada. Um recurso pode ter uma excelente rapidez de navegação, educacionalmente não serve para nada, ou pode ter um muito difícil processo de navegação e ser um recurso extremamente interessante do ponto de vista educacional. Portanto, isto é um exemplo claro de que é preciso mexer nesta variável porque ela não é ainda, não tem ainda a carga que devia ter no funcionamento. Mas no segundo ponto, estou a avançar porque prefiro que vocês façam perguntas. No segundo ponto, a aprendizagem, quem desenvolve os GEDs necessita sobretudo de projetar primeiro e adequá-lo depois. No fundo é o que isto quer dizer. Ou seja, isto é muito interessante porque, dado aquele primeiro ponto,
em que muitas vezes quem constrói. Eu posso dar um exemplo de uma coisa na Casa das Ciências que é muito engraçado. Nós temos um recurso que se chama, virado para a educação sexual do segundo ciclo, creio eu, segundo ciclo, e que foi feito por um tipo da informática e por uma senhora da biologia. Ou seja, eles perceberam os dois que cada um deles por si só não tinha capacidade de conseguir fazer aquilo. E juntaram-se e tentaram articular as coisas de maneira a conseguir fazer um produto aos miúdos que funcionasse com uma forma apetente e que de facto fosse, vamos ver daqui um bocadinho, com alguma autonomia do processo de aprendizagem, que é uma das características fundamentais do curso de educação. Portanto, tendo muito esta noção de que a componente técnica ainda pesa, é importante que isto passe por estas fases e que na segunda fase, ou seja, depois de construído, se vá adaptar, essa adaptação tenha este tipo de características: flexibilidade, interatividade, interação, inovação, etc. Isto são parâmetros educacionais, isto não são parâmetros técnicos, não é óbvio. E portanto isto já tem a ver com a tal usabilidade pedagógica de que eu falava no princípio, e não com a tal usabilidade técnica. Se quiserem fazer uma pergunta, cortem a meio. Terceiro ponto. E agora, cá está aquilo que eu pessoalmente considero central. A sociedade jornalista também, quer dizer, isso é outra coisa. Que é efetivamente isto, o valor educacional no curso educativo mede-se pela capacidade dos alunos a descobrir e a explorar informação autonomamente através de atividades interativas, flexíveis, diferenciadoras, integradoras. Isto é central no processo de recursos educativos digitais. Quando vou buscar um recurso educativo digital num sítio qualquer, ele tem que ter isto, não tem isto não tem. Pois, o problema é que a maioria deles ainda não tem isto. Essa é que é a questão. E essa é que é a questão central. Ou seja, e porquê? Porque nós dizemos assim, os técnicos têm a sua ótica, os pedagogos, eu gosto muito da palavra, mas acho que nem quero dizer, têm a sua ótica. Não é? Mas depois há um elemento nesta história toda que não tem a ótica nem de um nem do outro, que é o aluno. Percebem? E a realidade é esta, é que eu conheço uma situação, que é uma situação em França, em que os miúdos intervêm na produção dos recursos com que trabalham. De resto, não conheço. A produção dos recursos com que se trabalha, os miúdos normalmente não trabalham. Os miúdos servem de cobaias. Ou seja, pega lá, vê se funciona, funcionou bem, não seja jeitoso. Percebe? Mas, de facto, no processo de produção, os alunos não intervêm. E, portanto, porque está aqui, é essencial uma abordagem centrada no aluno, que a maioria dos REDs são desenvolvidos em uma análise prévia das necessidades reais que os miúdos têm. E isto, de facto, provoca muitas vezes coisas muito interessantes. Provoca, dois exemplos em termos da Casa das Ciências. Provoca que há um recurso que ninguém liga, que não tem importância nenhuma, que é uma coisa simplicíssima, que é um mapa dos diversos continentes ligados, o trilho de guerra, não é? E que depois se separam e que demora 30 segundos, e que é o recurso mais visualizado sempre na Casa das Ciências por miúdos, pessoas, etc. E coisas interessantíssimas, muito bem feitas, com teoria das orbitais moleculares, não sei quantos, que ninguém vê. É por causa disso. Depois, quarto ponto. A utilização do RED em sala de aula está fortemente ligada às pessoas que se querem. E, curiosamente, eles dizem aqui uma coisa que eu não sei, nomeadamente os goianos, dizem aqui uma coisa que eu não sei se é exatamente aplicável ao contexto educacional português. Aqui há uns anos atrás era. E tens muito essa noção que eu também tinha, mas que neste momento não sei se é exatamente assim. O que é que eles dizem?
No fundo, diz, o conhecimento técnico por si só não chega para obter resultados de aprendizagem e utilização de redes. É importante a forma como cada recurso pode apoiar as metas pedagógicas definidas pelo professor e como o conteúdo é transformado através da tecnologia. Ou seja, a maneira como o professor olha para as coisas é que é determinante. E eu não sei se é assim. Confesso que tenho algumas dúvidas. Aqui há uns anos atrás, na década de 80, e não falava em recursos digitais, falava dos acetatos e das folhas de álcool e não sei o quê, eu tenho a certeza que era assim, tenho quase a certeza que era assim. Hoje não tenho tanto a certeza que seja assim. E hoje acho que há muito mais uma importação de fora para dentro, ou seja, em que o professor se adapta ao tipo de recursos que possui e adapta o seu próprio modelo de trabalho ao tipo de coisas que ele é capaz de recoletar para pôr a funcionar ao nível do contexto educativo. Não sei se é assim. Não sei se é assim. Há muita pesquisa a fazer aqui. Não sei se é assim. Mas acho, digamos, impressivamente é um pouco a ideia que eu tenho. E porquê? Já agora deixem-me dar um salto lá adiante e eu regresso aqui outra vez. Porque aquilo que nós temos na casa, aquilo que nós verificamos na Casa das Ciências, pela tipologia de materiais que é mais descarregado e colocado nos portais das escolas, aponta nesse sentido. Ou seja, são coisas que nós sabemos que um professor, para as usar em termos corretos, tem que ter um trabalho muito profundo e muito sério e que demora meses a fazer a preparação, e os professores pegam neles, está no mundo da casa. Portanto, entendem o que eu quero dizer, é um pouco isto. Mas reconheço que este é um ponto que eu acho que merece ainda ser estudado com um pouco mais de cuidado. Quinto e último, existe pouca pesquisa sobre a avaliação aplicada à percepção de alunos e professores noutras atividades na América. Em termos de professores, já há alguma. Vou dizer uma coisa feia. Eu tenho. Ou seja, nós na Casa das Ciências temos alguma coisa feita a esse nível. Não muita, mas temos alguma coisa feita a esse nível. Relativamente aos alunos, não de todo. Não de todo. E que eu conheça, também não há muita coisa a fazer. Vocês não estão a fazer isso. E este projeto está a fazer isso. Este projeto pode ter como resultado um trabalho muito interessante em termos de, não digo de paradigma, mas em termos de modelo relacional, de perceber comparativamente com outro tipo de soluções o que é que se pode fazer. Eu acho que isto é uma coisa boa nesse sentido. Aliás, o Chapéu, nessa altura, disse logo, porque o facto é importante. Então, dito isto, o que é que importa dizer? O que é que vocês fazem? Ou seja, vamos passar à realidade, porque senão não damos assim nenhum. Não como avaliar. Mas isto não é. Vamos mostrar dois. Podia fazer mais, mas vamos mostrar só dois. Uma razão simples, porque um é aquele que serve de paradigma à nossa análise. E deixem-me falar um salto lá mais adiante e mudar das outra vez, como é que as coisas funcionam na Casa das Ciências. Se um de vocês deposita lá um objeto, a primeira coisa que acontece é que esse objeto passa pelo secretariado. Para fazer o quê? Para ver se por acaso não é nenhuma história contada sobre a cientologia, mas é possível. Não estás a rir, mas apareceu. Nós recebemos coisas dessas, de vez em quando, branco e tal. Portanto, fica logo ali, não sei o que passa. Se o objeto é um objeto que não merece à partida reservas, e ele é visto pela equipa, por mim, com base nisto que eu vos vou mostrar. Ou seja, olhando com um determinado conjunto de parâmetros que nos permitem perceber se aquele objeto vai ter ou não alguma fiabilidade de análise da parte dos referentes. E só depois disso é que parte com uma avaliação de peer review, que é, fica já dito, a avaliação que nós usamos, e tanto quanto eu saiba, somos o único portal no mundo que a faz, que é a utilização de 4 referentes, 2 educacionais, 2 científicos, para a avaliação de cada objeto que é depositado, e só quando existe um parecer positivo de pelo menos 3 dos referentes é que o objeto é publicado. Isto significa que, por norma, nós temos qualquer coisa como 5% dos objetos que são aprovados à primeira, mas 75% do que é depositado acaba por ser aprovado, só que o referimento o parecer vai para o autor faz as correções, manda novamente
para o referi vê se está de acordo ou não com aquelas alterações que foram feitas, e há objetos que às vezes andam assim um ano, saltar para um lado e depois tem. Depois acabam-se a publicados. Mas nós temos a garantia de que não publicar. Não temos a garantia que não tenho eu. Não há nada no mundo que dê essa garantia absoluta. Mas temos a garantia que houve 4 pares de olhos que olharam para aquilo com atenção, e desses 4 pares de olhos, 2 eram reputados cientistas da área, isso é muito importante para nós, é fundamental. Aliás, foi esse o grande objetivo primordial do projeto. E outros 2 são educacionais, a gente que andou pelas universidades, a dar as didáticas e coisas desse género, e, portanto, olha para aquilo numa perspectiva pedagógica. Embora quero que possam fazer também outra. Então, vamos lá ver os 2. Então, ver porque é que eu falei na Noruega? Por isto, por causa do Centro, vamos ver esta coisa. Aqui tem ainda outro dado, coisa bonita, sobre os critérios usados no que eu fiz. Podem ver neste site, está lá tudo bonitinho. Este sempre ficou conduzido pela Direção de Educação e Informação. Eu deixo ficar a apresentação, com o apoio da Rede Nacional de Pesquisa em Tecnologia da Informação e Competências da Educação, e a Rede Nacional de Normalização e Tecnologia da Aprendizagem. Eles têm estas coisas que nós nunca tivemos a ver, mas pronto. Mas que funcionam efetivamente. Isto, no fundo, é um instrumento que tem 39 itens, 8 na perspectiva do utilizador, 10 mais ligadas a interesses do curso e 11 na perspectiva nacional. Como vocês vão ver, isto não é propriamente um objeto puro, não é uma lista de validação. Não. É uma coisa mais alargada. Tem uma questão-chave, depois tem uma descrição dessa questão-chave e depois tem um conjunto de itens que questiona a questão-chave. Este ponto que aqui está, repare, são critérios de qualidade para DLR, Digital Learning Resources, não Open Educational Resources, coisas diferentes, mas aqui sim, aqui está mesmo direcionado para o digital, e que de facto tem muito a ver com a maneira como nós olhamos para o lado. Este instrumento não só usamos esta parte, fazemos grandes fundamentos, mas começam a perceber o que é que se encontra por trás de um bom instrumento de avaliação para um curso educativo. Que funcionalidades ajudam a criar o envolvimento do sujeito? Repare, está a partir da logo a pensar no aluno. E como é que o design e a estrutura fazem essa promoção? É o design e a estrutura do recurso que fazem isso. Mas normalmente o design e a estrutura são dos técnicos. Então o que as pessoas têm que fazer? Tem que dizer aos técnicos se aquela componente de design é ou não apelativa para o miúdo de 10 anos, ou é ou não apelativa para o miúdo de 16. Se funciona ou não funciona com eles, ou se já não funciona com eles. Por exemplo, hoje em dia, isso é um dado que eu tenho como adquirido, não é possível, e nós estamos a fazer isso na casa, estamos a mexer em tudo por causa disso, não é possível um recurso educativo que não funcione no dispositivo móvel. Ou funciona no telemóvel, no tablet, assim. Mas se fosse um computador, vai já. E se tiver uma componente de jogo, então, esse funciona. Esse funciona. Como é que imagens, gráficos, vídeo ou som contribuem para isso? E a gente esquece de nós. Imagens, som, cores, componentes gráficas, todas elas são, vou dizer que tenho aprendido imenso neste projeto, todas elas são coisas que por si só têm construções extremamente elaboradas. Nós fazemos na Casa das Ciências todos os anos um prémio, este ano não sei como é que vai ser, provavelmente vamos fazer na mesma versão, sem componentes financeiras, um prémio em que uma das componentes do prémio é um prémio de fotografia, um prémio de ilustração científica. Da geologia, realmente mais virado para a parte das ciências naturais, embora às vezes seja uma coisa matemática. E a gente criou um júri, é evidente, o júri da ilustração científica são ilustradores deste pequeno país, Salgado, Bismarck, são a gente que era conhecida por aí,
E uma das pessoas que faz parte do júri é uma professora de fotografia lá nas Artes do Porto. E eu, na primeira vez que me reuniu, estou contente, fiz as fotografias, certamente e tal. E a senhora chegou à minha beira e começou a ver aquilo e disse assim, este papel, está assim feito com papel, eu disse, Susana, isto digamos que o ano faz diferente e tal. É complicado. Diz-nos qual é o papel e não sei qual é o papel. Não é o problema. A questão não é essa. A questão é que o papel para fotografia existem 540 e não sei quantos tipos diferentes. E em função do tipo de fotografia é que se escolhe papel. Não se escolhe papel e depois a fotografia lá. Entrar. Confesso. E disse, mas e a senhora começou a explicar, não está a poder que vale a pena. De facto, quando nós colocamos uma imagem num ecrã de computador, não é colocar lá a imagem só, não chega. Não chega. Há muita coisa que se encontra por detrás da imagem e que os técnicos sabem. E para colocar lá como deve ser feito, exige tratamentos. Por vezes, muitos tratamentos. Às vezes basta cortar um canto, às vezes basta centrar uma ideia, às vezes basta fazer uma transformação de profundidade, às vezes basta descolorir parte da imagem. São montes de coisas que podem ser feitas e que de facto são extremamente importantes para que para o aluno ela tenha um outro tipo de relevância. E a gente não sabe que isto para a imagem, para o vídeo, para o som, todos eles têm os seus componentes. E portanto cá está, não é por acaso que aparece aqui aquela linha B, assim, quais as escolhas complementam para que o curso seja orientado. Eu depois deixo ficar isto, só para terem uma ideia, isto depois tenho o RED, a segunda inclusiva, é a segunda question, depois como é que o RED explora as possibilidades internas da edição. A tradução é não, a tradução é da minha responsabilidade, ao nível original, a tradução, se me terem pegados, são meus. Para as possibilidades deste recurso adaptado ou não, como é que o recurso permite a metodologias de aprendizagem, a perspectiva académica, como é que ele se ajusta ao currículo, o recurso permite fazer a sua avaliação à articulação da situação de aprendizagem. Tem aqui coisas extremamente interessantes. Ou seja, nós ao ler este documento, ao olharmos para ele e ao percebermos a sua maneira de funcionar, vamos ver assim, caramba, afinal de contas isto, se eu começar a olhar para as coisas que tenho, através de um ou dois dos prismas que estão aqui, se calhar deve ser tudo, eu começo a fazer uma perspectiva mais real do modo como posso utilizar as coisas que eu tenho. Isto é facto muito interessante. Voltemos à nossa apresentação para vos mostrar aquilo que nós usamos lá na casa. O que usamos lá na casa é este. Ele já data de 2005, foi publicado já no Systemic Cybernetic and Informatics pelo John Nesbitt, mais uma vez. É um dos gurus desta coisa, que dizia uma oportunidade, e de facto este já é um instrumento de avaliação parecido com aquilo que nós usamos no nosso contexto escolar. Ou seja, tem uma escala de 5 pontos, tem um conjunto de itens equilibrado, 4 mais 4, depois um global, um de âmbito educativo, outro de âmbito técnico, cá está a razoabilidade teológica e a razoabilidade técnica, e este sim nós aprofundamos um bocadinho mais, e que as questões são extremamente simples. Há um item, há uma descrição do item, e depois há uma avaliação assim. E um acrescento de informação no caso. Qualidade de conteúdo. O que é qualidade de conteúdo? Conteúdo do curso. E é uma das coisas que é fundamentais. E foi essa a razão pela qual a Casa das Ciências nasceu. É porque o professor Marcelo Abreu disse na primeira reunião que tive com ele, a qualidade dos conteúdos científicos que isto não é uma desgraça. E, portanto, as pessoas, nomeadamente os alunos, são sistematicamente à procura de coisas, vão encontrá-las e aquilo tem pouco tem erros científicos e às vezes erros científicos graves. Há um trabalho, quem eventualmente vai interessar nisso, do professor Luís Pissa Sequeira, da Universidade do Minho, sobre misconceptions em ciências físico-químicas, extremamente interessante, em que ele mostra como é que os miúdos, e não apenas através da web,
como é que os miúdos constroem concepções erróneas e que depois essas concepções vão permanecer no processo de aprendizagem, às vezes durante anos, até que depois, só muito mais tarde, é que eles conseguem desbloquear aquela aprendizagem. Eu vou dizer uma das coisas para eles chegarem a essa conclusão que Chico, acho interessantíssimo. Porque é difícil ouvir isso. Não está ninguém. Mas vamos perceber o que eu digo de certeza absoluta. Sempre houve durante anos, e vocês ouviram os vossos colegas falar nisso de certeza absoluta, a ideia de que os miúdos tinham uma dificuldade tremenda de perceber o modelo atómico. O modelo atómico, aquela coisa do atómico, sabiam aquilo tudo, mas perceber aquela coisa sempre foi uma coisa de lado da velha. Então, não tinha foi uma das coisas que eu gostei. Já te estás a rir, se calhar já sabes. Não te vais saber, porque tem muita piada, não sabe. O problema não estava no conhecimento que os miúdos adquiriam. Saber o que era o protão, e o eletrão, e os níveis, e o núcleo, e a nuvem. Nada disso. Percebeu aquilo tudo perfeito, perfeitissimamente. Não sabia o que era o modelo. O conceito do modelo é que era demasiado abstrato. Era muito interessante. E, de facto, durante anos, e eu não sei se acabaram, depois aconteceu, depois os manuais mudaram a lógica que tinham da apresentação daquilo, não foi por acaso. A adequação aos objetivos. Este é um parâmetro que é pertinente e que tem a ver com conhecer os objetivos de aprendizagem, as atividades, as avaliações e as características dos alunos. Feedback e adaptação. Este é muito importante, eu considero este parâmetro fundamental, ou seja, um conteúdo ou o feedback adaptável em função de inputs de alunos diferenciados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o recurso educativo digital não pode estar orientado a uma especificidade do sujeito. Ela tem que ter a capacidade de os diferentes sujeitos em diferentes contextos poderem tirar rentabilidade do conteúdo ou dos inputs que colocam no respectivo recurso. É por isso que a questão da interatividade, que vai aparecer mais atrás, ganha um relevo tremendo. A interatividade não é interação, são duas ideias. Ganha um relevo tremendo nessa questão. A motivação, capacidade para motivar e estimular o interesse de uma população identificada dos sujeitos de aprendizagem, é a história que eu digo. Nós temos, por exemplo, alguns materiais, de falsidade, muito interessantes, que as pessoas não têm noção da dimensão estrutural que se encontra por trás daquilo. Ou seja, o aluno tem a capacidade de chegar junto de um objeto e dizer assim, isto aqui são ondas. Eu tenho capacidade de colocar no meu painel um ponto de perturbação de construção de uma onda. E essas ondas vão interferindo. Bom, isto pode-se primeiro, pode-se primeiro, enfim, isto é muita coisa a aprender pelo processo dos sons ondulatórios. Vocês não imaginam a matemática que está por trás disso. Os scripts que foram construídos para permitir que isso seja feito dessa maneira. É uma coisa brutal. É uma coisa brutal. E só se consegue com o tipo de programação. Vou ver agora a componente técnica. O problema é que este senhor é professor de física. Professor de física na universidade, mas é professor de física. E, portanto, tem a noção do resultado que pretende obter com aquilo. E, portanto, não sabe que a ferramenta que usou, que é uma ferramenta profundamente técnica, mas usou-a direcionada para um processo de aprendizagem. Portanto, os alunos são, de facto, famosos. E os estudantes e professores adoram aquilo. Depois o design e a apresentação, a informação visual e auditiva adequada à aprendizagem avançada e a um processamento mental eficiente. A facilidade, atenção, que isto, design e apresentação, é muito importante porque está ligado ao ponto 7, ao problema da acessibilidade. Por exemplo, nós não temos muito essa noção, mas um miúdo que tenha um pequeno grau, ainda que seja da miopia, por exemplo, não consegue utilizar determinado tipo de recursos digitais. Um miúdo que tenha alguma pequena incapacidade sob o ponto de vista da audição não consegue utilizar determinado tipo de recursos digitais. Percebe? E isso, de facto, é muito importante. E depois a interatividade, a facilidade de navegação, a facilidade de interface do utilizador, a qualidade dos recursos de ajuda, de interface. Deixem-me fazer-vos uma pergunta quanto à interatividade. Uma coisa é a interação, interagir. Eu falo, vocês respondem, aqui a interatividade tem sido eu falar com vocês no final, mas pronto, espero que lá já acontecer alguma coisa, depois se verá. Mas eu fazer-vos uma pergunta.
Sabem qual é a atividade humana em que o grau de interatividade, não de interação, de interatividade, é mais elevado? Querem pôr um top? Trabalho em grupo, por exemplo. Basquetebol. Agora pergunta-se porquê. Eu também fiquei quando vi pela primeira vez. Porquê? Porque é verdade. Ou seja, quando a equipa ataca a equipa, mas só ele tem a bola. Todo o posicionamento de todos os outros jogadores de campo é feito em função do posicionamento e do transporte do sujeito que leva a bola. As comunicações entre eles são feitas não através de frases, mas através de expressões corporais. E todos eles têm o conhecimento daquilo que se passa de todos em relação a todos. É verdade. A gente se vir um jogo da NBA vai ver que é assim, é verdade. E quando defendem a mesma coisa, é interessante. Eu na altura disse assim, não pode ser, não deve ser exatamente assim, mas é. Ou seja, não sei se é o mais, aquele autor defendia que era, mas reconheço que de facto uma equipa no basquete, atenção, não é no handball, nem no futebol, nem não sei o quê, porque aí são 2-2, 3-3, nunca é a globalidade da equipa. E no basquete tem que ser. É muito interessante. E é muito interessante o que é que acontece entre todos eles. Portanto, aqui está um modelo de interatividade quase perfeito. Era o que defendia os senhores, não sei o que é que se chamava, mas não tem importância por aqui. Mas é muito curioso, é muito interessante. E depois o ponto 7 da acessibilidade, que é uma deficiência normal, que a gente considera, embora a grande maioria dos redes não tem. Não tem. O que tem, muitas vezes, são os instrumentos pelos quais os redes são lidos. Isso é outra questão. Ou seja, eu tenho a capacidade, por exemplo, utilizando um sistema operativo qualquer, de pegar no meu sistema operativo e ter a capacidade de aumentar ou diminuir a capacidade de visualização, o tamanho daquilo que tem no ecrã. Portanto, mas isto não tem a ver com o curso educativo, tem a ver com o sistema. Uma coisa muito diferente. E a reutilização, isto é muito interessante, porque é a possibilidade de fazer um contexto de aprendizagem com alunos de diferentes origens. É o padrão, digamos, este é o padrão aplicado diretamente às plataformas. Das duas, uma. Ou aquilo que é lá colocado pode ser usado uma vez, 2, 10, 500, 1 milhão, com todos os alunos possíveis e imaginários, ou, se não é, não vale a pena lá estar. E a conformidade standard, a conformidade padrão, que é a aderência às especificações e aos padrões internacionais. Deixem-me falar-vos um bocadinho disto, porque isto é um outro elemento fundamental que nós usamos na casa e que é muito importante, tem a ver com o seguinte. Os grupos digitais são, sob o ponto de vista comercial, dois tipos, ou são pagos ou não são. De uma maneira ou de outra, podem não ser pagos diretamente, mas são pagos indiretamente. Então são pagos ou não são. Ou tem um fim comercial ou não tem. E, portanto, nós, Casa das Ciências, não temos. Mas esse não ter tem consequências e tem princípios. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há padrões de não ter funções comerciais e há padrões de ter funções comerciais. Por exemplo, o padrão de não ter funções comerciais é a utilização de software livre ou sem ser livre em Creative Commons. Portanto, com a possibilidade de utilização não comercial, de replicação de utilização não comercial. É obrigatório. Isto é um padrão mundial. O comercial é exatamente o oposto. Ou seja, são os direitos do autor que se encontram definidos em termos universais e que não podem efetivamente ser mexidos. Reparem, e estes padrões são muito importantes. Porquê? Porque, por exemplo, eu privilegiei desde sempre recursos que pudessem ser lidos em software livre. Por exemplo, vocês dizem, mas um PowerPoint pode ser lido no OpenOffice. O OpenOffice é livre. Só pode ser construído no OpenOffice. É livre. Um PDF é de leitura livre. A produção não, mas a leitura é. Software construído em JavaScript ou em HTML é
de leitura livre. É leitura livre. Pode não ser de manipulação totalmente livre se forem lá colocados elementos que obriguem a autenticações. Parênteses, silêncio, fechou parênteses, continuamos a conversar. Tudo quando se coloca no interior do sistema operativo é possível retirar do sistema operativo. Nunca esqueçam disto. Mesmo quando estão a mandar essas coisas para os bancos e não sei o quê, nunca esqueçam disso. Tudo quando se coloca no sistema é possível tirar-se do sistema. Os instrumentos é que podem ser muito complexos, mas é sempre possível. Não tenho acerca disso. Gosto muito de dizer, as seguranças são o que são. Podem ser muito difíceis de atravessar. Há modelos de segurança, como eu falei há bocadinho, que de facto. Mas mesmo esses, com a tecnologia adequada, consegue estar. Não acredito com essa cara. É assim. As coisas são o que são. Apenas andamos as coisas como são. O que tem que se ter é uma confiança muito grande nas pessoas com quem se trabalha e nos agentes que trabalham com as coisas. Isso sim. Isso é fundamental. Mas vocês sabem da história, não é? Do agente bancário, do Braga, do Guimarães, faça a ideia, lá de cima, que ia às contas e fazia os acertos dos 5 cêntimos, os outros meio cêntimos, os outros 2 cêntimos para a conta dele. E ao fim de não sei quantos anos ele tinha lá uns milhões. Isso totalmente seria lá. Quer dizer, e aí não há voltada. Agora, que é possível, é. Bom, para esta primeira parte, acho que depois podem levantar as questões todas que quiserem em relação a isto. Agora, o que eu quereria era falar-vos sobre a Casa das Ciências. Um bocadinho da Casa das Ciências. 10 minutos, pode ser? Interação com uma plataforma, e agora sim, Open Educational Resources. Porque muitos dos recursos que estão na Casa das Ciências estão lá em formato digital, mas não são recursos digitais. Os textos do professor Sebastião Silva estão lá neste momento, praticamente todos, faltam carregar a última parte da obra. Não são recursos, estão lá em formato digital, mas não são recursos digitais. São recursos abertos. Coisa diferente. Ok? E, portanto, a interoperabilidade não é, tal como outras áreas, está associada ao conceito de partilha de ideias, partilha de soluções, partilha de modelos, partilha da construção. É uma coisa fundamental. Então, o que é que nós fazemos? Fazemos isto. E este é o nosso esquema de funcionamento na fase de concepção. Ligo, nosso amigo faz uma coisa muito bonita, a matemática não é para nada. Mas se fosse matemática, se uma coisa muito bonita, matemática, esta matemática, e portanto, põe lá outra coisa, põe lá um objeto, submete um objeto à Casa das Ciências. Eu fiz um PowerPoint porreiro, só fiz um GeoGebra, porreiro para a medição dos órgãos internos do Tiano, tal. Muito bem, sim senhor. Então o que é que acontece? Ele fez, depositou, vai às mãos de gabinete, das mãos de gabinete vem às minhas mãos. Está tudo bem, sim senhor, não é uma fotografia de uma senhora em biquíni, portanto, podemos enviar para os referis. Vai para os referis. Os referis o que é que fazem? Emitem os pareceres. Os pareceres são positivos, sim senhor. Eu reúno semanalmente com membros da Comissão Editorial e toma-se a decisão de publicação ou não. Se a decisão de publicação não for tomada, isto volta para trás, ou se o conjunto dos pareceres referidos não for positivo, isto volta para trás para o autor. Há uma coisa que é obrigatória. Nenhum referido me manda um parecer a dizer não gosto, porque deixa de ser referido. Já tive um professor catedrático que fez isso. Estou bom, desculpa lá, não. Mande mais. Porque nós temos aqui a obrigatoriedade
obrigatoriedade de dizer ao autor, se não está bem, o que é preciso fazer para ficar. É evidente que eu percebo que haja um referee que diga, opa, isto está uma cegada de tal maneira que não tem ponta para onde se pé. Sim, senhor, tem todo o direito de fazer. E há situações dessas. Há situações dessas. Lembro-me de um objeto que foi depositado por um professor de primeiro ciclo para ensinar sólidos, líquidos e gases e o material que ele utilizava era a plasticina. Acabou, morreu, quer dizer, foram buscar uma coisa que efetivamente tivesse uma classe específica, coloides, não sei o quê, não tem nada a ver, pronto, de facto era complicado. Às vezes acontece, digo que não acontece, mas por norma não acontece. Por norma, o que acontece, eu tenho um A1 que vai ser aprovado agora, na próxima reunião do Conselho Editorial, um material de geologia, em que um dos referis, que é professor aqui na Faculdade de Ciências em Lisboa, no Departamento de Geologia, um dos referis mandou um relatório que tinha só 5 páginas A4, com correções. Não sei o que é, o trabalho, o material é muito bom. Primeiro não estava esse trabalho. O material é uma página HTML, com vídeos incorporados, com coisas, sobre o vulcanismo nos Açores, é extraordinariamente bem feito, só que tinha, aquilo, referências fotográficas erradas, não sei o quê, o homem está isto para trás. E a autora corrigiu tudo, menos uma coisa. E a única coisa que ela me corrigiu, mas tu estás a dizer, desculpe, não estou consigo, segundo, não sei o quê, não é assim, é sábado. Eu vou aceitar, ponto final. Portanto, ele vai acabar por ser publicado. Mas, de facto, aquilo teve um processo de retorno e nós, obrigatoriamente, os nossos processos referentes têm que ter esse retorno. Às vezes as pessoas dizem, já tomei um material há um ano, isso ainda não veio para trás, e não sei o quê. E a gente explica, não foi porque nas mãos de quem está não fez ainda a avaliação. Portanto, tinha lá paciência mais um bocadinho, há de fazê-lo, e quando fizer, a gente volta as coisas, como deve ser. Mesmo todos os objetos que são obtidos através de parcerias ou protocolos feitos por nós, nomeadamente com universidades estrangeiras, sei lá, Toronto, Roberta, Politécnico de Viena, a Universidade Técnica de Madrid, montes delas, mesmo esses, que são traduzidos e adaptados e às vezes trabalhados por nós, por exemplo, os vídeos são legendados, não são publicados sem serem vistos por um especialista da área. Mesmo esses, só porque já estão validados internamente, referenciados a nível mundial, mesmo esses são vistos por um especialista da área. E depois de publicados? Bom, depois de publicados, é assim. Depois de publicados, pode-se fazer aquilo que se quiser. É o mundo. Na plataforma podem escrever comentários, escrevem. Não consigo abrir o material. Precisa deste plugin para abrir o material. Vá buscar da tal parte. Obrigadinho. Parece? Ficam lá. Atenção, e a pessoa que disse isso depois fica lá. Podem mandar grandes operacionalização e temos. Há muitas situações em que o professor depois nos diz, eu peguei naquele material e fiz isso na sala de aula, correu muito bem, fiz assim, fiz assado, e a gente diz, então escreva isso e manda-nos. A gente anexa ao material. Portanto, grandes operacionalização. Avaliações. Portanto, todos os materiais têm um pequeno quadrinho de avaliação de utilidade, muito útil, pouco útil, não é útil, e em que todas as pessoas podem avaliar. Incorporação, ou seja, as pessoas podem pegar em vários materiais e juntá-los uns nos outros. Por exemplo, podem pegar numa apresentação de um PowerPoint feito por um colega qualquer, fletes para o peito, para dizer, sim senhor, mas agora tenho aqui 4 ou 5 imagens, ponho isto melhor e pego aquilo e trabalho, e podem, inclusive, pegar nisso e fazer a publicação, fazer a submissão, desde que o façam em Creative Commons, para licença 4.0, não saber o que é que isto quer dizer que não pode ser usado em termos comerciais, e que é obrigatório fazer a citação dos autores originais. E do local de propósito. Interação com o autor, ou seja, é possível a gente pegar com o autor e o autor dizer, um professor qualquer dizer, estou a usar isto, não sei o que é que quer fazer com. E assim, senhor, nós pomos o autor em contacto com o utilizador.
Portanto, isto é colaboratividade. Este mundo, que vos falei, é um mundo colaborativo. Nem nós dizemos que a Casa das Ciências é uma plataforma colaborativa. Então, e o que é a Casa das Ciências? Falta dizer, não é? O resto já está tudo. A Casa das Ciências é um mundo. Vocês vão ter o privilégio de ser dos primeiros de ver a nova Casa das Ciências. O que vocês vão encontrar não é isto. É uma coisa ligeiramente diferente. Embora penso que no final do mês já estará praticamente tudo pronto. Deixem-me começar pela parte de baixo. Nós temos canais próprios no Facebook, no Google+, no Twitter, no iBooks. O iBooks é basicamente só para a revista. No YouTube, tudo quanto é vídeo está lá. Temos centenas de vídeos publicados no YouTube. No SlideShare e no SSU, tudo quanto é documento também está no SSU. O GeoGebra. O GeoGebra tinha uma coisa muito especial. E eu não posso fazer matemática. É que vocês sabem que as questões do Java neste momento são complicadas. Ou seja, há aquele problema dos bloqueios e a gente tem que ir às ferramentas, aos sítios, dizer, autorizar e não sei o quê. Mas existe uma página universal de GeoGebra onde se pode colocar lá tudo. E ela é de leitura direta. Portanto, não tem esses constrangimentos. Portanto, tudo quanto nós temos na casa, estamos a colocar lá. No nosso canal de GeoGebra, da Casa das Ciências, para permitir que todas as pessoas possam ver isto com diga. Também já uso. Pronto, é normal, quer dizer, as pessoas que usam isto têm essa preocupação. Portanto, a Casa das Ciências, a nova Casa das Ciências, a velha não tem este aspecto, tem outro, a atual. A nova Casa das Ciências é isto. Tem este aspecto. A Casa das Ciências tem 4 quartos, um quarto de recursos digitais, um quarto de Wikiciências, uma sala de jantar que é o banco de imagens e uma despensa que é a revista de ciência. Tenho aqui um menu. Este menu está quase como é funcionamento. Tenho aqui um modelo de pesquisa e tenho aqui o registro. Quando a pessoa se registra, é aquilo que eu posso mostrar para vocês mostrar por aqui. O que é cada uma destas coisas? Eu vou-vos dizer que nestas 4 coisas nós temos neste momento cerca de 5.000 recursos digitais disponíveis. O que é um número interessante. Nos objetos educativos, que é este, o primeiro, os recursos digitais, nós temos cerca de 2.400 recursos. No Wikiciências, que é uma enciclopédia online, nós temos aproximadamente 1.000, não chega, são perto de 900 textos científicos escritos por doutorandos, doutorados, pós-docs, sob a supervisão de professores universitários, com materiais relacionados com aquilo que são as coisas que fazem parte do mundo do professor de ensino básico e secundário. Temos um banco de imagens, e eu tenho muito orgulho do banco de imagens que nós temos, vou-vos mostrar daqui a pouco algumas, e temos uma revista, que é a revista Ciência Alimentar, publicação trimestral, que neste momento já tem 6 números publicados e que está neste momento em produção o 7º. E então, eu nos recursos digitais vou-vos mostrar a Casa das Ciências Antiga. A Casa das Ciências Antiga tem este aspecto. Como é que isto funciona de uma maneira muito simples, interessante, que é assim. Estão aqui professores de tudo menos ciências. Está certo. Mas eu já sabia que vocês explicavam. Pronto, matemática lá atrás. Matemática lá atrás. Matemática 10º ano. Sim, senhor. E eu vou ver o que é que eu tenho aqui de matemática 10º ano de disponibilidade. Tenho 58 materiais. Vai desde a questão linear até ao comércio de informação, coisas como teorema experimental, ordem substancial. Podem estar quase toda publicada. Quase toda publicada. Materiais de processo matemático, pequenos GeoGebras como é que isto funciona, como é que cada um destes objetos funciona. Deixa-me explicar-vos porque se calhar vale a pena para vocês irem embora.
Irem lá tirar, irem lá pôr. Acabou que eu estou. São 10 para as 7. Está tudo. 5 minutos. 10. 5 minutos. São 10 para É assim. Cada objeto tem um nome, uma ou duas bandeiras, uma frase, um descritivo e um conjunto de metadados. Pegar neste para vos explicar. Este objeto chama-se secção do corpo. Tem uma bandeira que é apenas a bandeira portuguesa. Significa que este objeto foi submetido por um humano. Este objeto não é um objeto que tenha vindo de algum convênio que tenha feito com alguma universidade. O que é que se diz? Aprende que não se pode meter secções num cubo. Deve ser isso que faz. Depois tem aqui um descritivo que diz material é constituído pela apresentação, está aqui a descrição, o que é o objeto. E depois tem um conjunto de metadados. Diz interatividade é ativo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que este objeto é efetivamente interativo. Onde pode mexer e fazer coisas. Segundo, tempo variável. Portanto, pode estar naquilo 5 minutos, pode estar naquilo 2 horas. Categorizado como documentos, matemática, 10º ano. Isto é o autor que diz. O autor é que diz onde é que eu quero pôr. Numa categorização que nós temos definida à partida. Quando se submete, a pessoa chega lá e diz: eu quero submeter, sim senhora, então, aí está ele. E depois o senhor tem que perguntar: quer pôr onde? Documentos, hipertextos, apresentações, multimédia. Multimédia, sim senhor. E agora? Onde é que quer pôr isso? Matemática? Física? Física, muito bem. E agora? Terceiro ciclo, primeiro ciclo, segundo ciclo, 10º ano? Sim, só depois de fazer isso tudo é que eles deixam como sistema discutivo. Depois, tema, secções do público, na verdade que isto é aplicado a várias unidades, pela palavra já matemática, isto foi enviado para a senhora chamada Maria José Rosa Costa. Quem é esta senhora? Está aqui. É esta senhora. Trabalha em Guimarães, na Escola Secundária de Escola. É um membro da Casa das Ciências, submeteu o material, este material passou pelo crivo de referis e acabou por ser aprovado. Está aqui disponível para vocês olharem o que quiserem. Vamos vê-lo? É possível vê-lo? Ou é possível vê-lo? Como? Aqui. Por acaso não é? Já lá está. Demorou. Se calhar. Carregou. Sim, senhor, muito bem. Pronto. E está, ai não, esta é uma apresentação. Está muito certo. Isto está muito interessante. E depois, em algumas das. Está aqui. Utiliza o cabo 3D, não sei se aqui vai funcionar. Capaz, talvez. Vou tentar ver se ele funciona ou não. Bom, de qualquer maneira, várias apresentações usam. Nesta apresentação há vários slides sem cabo 3D. Bom, e as pessoas usam. E dizem: bem, eu posso tirar isso daí para dar para os meus miúdos? Para dar aos meus miúdos? Pode, mas tem que se registrar primeiro. Ou seja, o único entrave que a Casa das Ciências faz é dizer às pessoas: olha, pode ver, na sala de aula, não tem problema. Quer fazer o download do objeto? Então registe-se, que é para nós sabermos como fazer. E porquê? Porque quem faz o download de um objeto para usar na sua sala de aula com os seus miúdos é perfeitamente capaz também de fazer uma coisa semelhante a esta para pôr lá. E aí, para pôr, nós temos a certeza absoluta que queremos ter a boneca. Ok? Daí a obrigatoriedade do registro. Que é isso que aconteceria se você chegasse aqui e dissesse: não, eu quero fazer um download. Pimba! Pois é, caso estivesse autenticado, poderia fazer um download dos materiais. Se ainda não o fez, registre-se. Deixa a informação que é dada. Quando temos duas bandeiras, como é o caso deste, isto tem a ver com o material que é oriundo da Universidade, do Instituto Politécnico de Viena, na Áustria, que é a universidade. As duas bandeiras funcionam desta maneira. A bandeira portuguesa apresenta o recurso traduzido em português, traduzido e adaptado para o correio português. A bandeira austríaca, neste caso, apresenta o objeto original, ou o apontador para o escritor. Eu penso que é mesmo um apontador, tem que ser um apontador exatamente, porquê? Porque estes objetos executáveis têm que ser descarregados com os objetos. Mas mesmo assim foram traduzidos por nós. Andamos com o código hexadecimal, para a frente e para trás, aquilo, letrinha.
pôr aquilo em português é complicado, mas, enfim, consegue-se. Pronto, e isto é a causa das ciências. Pois, isto é a causa das ciências. Agora, atrás, até chegar aqui. Bom, e o Wiki? Na Wikiciências, nós temos uma coisa muito engraçada. Nós temos biologia, física, geologia, matemática, química, informática e história da ciência. Isto foi uma coisa que apareceu à última hora, mas que é muito interessante, a nossa perspectiva. Aquelas carinhas todas que vocês viram são os editores, onde já temos um número bastante significativo de físicos. Estamos à espera de um pacote de 64 químicos, também vou entrar aqui, e que tem textos muito interessantes, ou seja, este senhor, Patrick Lawrence, por exemplo, está aqui o que se sabe dele, com as referências respectivas. Esta página foi criada em 3 de dezembro de 2012, foi revista nessa mesma data pelo editor, foi aceito para publicação apenas em 5 de junho de 2014. O editor é o professor Eduardo Lage, o autor é o Daniel Ribeiro. Todos os elementos de cada um dos artigos existentes na Wikiciências estão referenciados e podem ser utilizados em citação académica através de vou-vos dizer que muitos destes artigos já estão no Google Academics. Eles pegaram neles e estão a usá-los. E vou-lhes dizer também que há professores, não é o caso do Eduardo, o Eduardo Lage já é um emérito do Departamento de Física da Universidade de Universidade de Porto. Foi meu colega quando lá dentro do Departamento de Engenharia, ele depois fez Eletrotecnia e Física-Química. O Eduardo não é o caso, mas há professores agregados e professores que têm um trabalho que têm desenvolvido na Casa da Ciência nos seus currículos, os seus currículos académicos e internacionais. Para nós é um orgulho muito grande. Portanto, isto tem à volta de 200, tem uma estrutura de publicação, uma revista, onde as pessoas podem ir ver número a número que tem sido publicado desde 2010 para cá. Podem ver quem são os elementos da Comissão Editorial, são estes 6 senhores que aqui estão. José Francisco da Silva Costa Rodrigues, professor aqui na Faculdade de Ciências Matemáticas, de Lisboa, Lopes Santos. Não sabem quem é, para não? Já ouviram falar do grafeno? Aquela coisa que diz que vai agora subir para os ecrãs da televisão e da televisão nos relógios e não sei o quê, e que deu o Prémio Nobel da Física em 2010. E ele foi um dos colaboradores principais. O Canhoto, que é um biólogo de Coimbra, o Vítor, que é um geólogo de Coimbra, o Paulo Fonseca, que é um geólogo de Lisboa, e o Paulo Pedro Claro, que é um químico de Aveiro. Portanto, é gente que, como se diz em bom português, não sabe da bola. Falava a Wiki, deixem-me mostrar-vos agora a nossa pequenina, onde a metragem mais fácil. Pequenino banco de imagens. E aqui no banco de imagens, aqui é um lembro que com os 6 anos é que nós fizemos anos ontem. Ontem fizemos 6 anos de existência e lá o meu webmaster gosta de fazer estas coisas de vez em quando. É evidente que a grande parte das imagens estão na biologia e na geologia. Porquê? Porque é nas ciências da natureza onde nós temos as coisas mais interessantes. Eu vou-vos mostrar as últimas imagens da biologia. Só na biologia nós temos 1400 imagens. Olhem para esta coisa deliciosa. Mas vamos vê-la como deve ser. Olhem para esta coisa deliciosa. Isto é uma fotografia, pode funcionar perfeitamente como a National Geographic. Temos, vou-vos dizer, não é das fotografias de melhor qualidade que nós temos. Temos algumas fotografias feitas por 2 professores do Departamento de Biologia de universidades portuguesas que são qualquer coisa de esplendoroso. Só mostro que nós usamos algumas delas nas capas da revista
E depois vamos dar a revista a seguir, porque o Senhor perder tempo com isso. Mas temos coisas espantosas na biologia. Estes bonecos todos. É muito interessante mostrarmos estes bonecos. Para os biólogos isto é muito interessante. Estes bonecos são todos oriundos do Biodidac. O Biodidac é o portal do Canadá, em que o Ministério da Educação canadiano financiou uma equipa da Universidade de Alberta de ilustradores científicos para fazer estas coisas a Nanquim. E eles autorizaram-nos a adaptação para o português e a publicação na Casa das Ciências. E eu tenho uma professora a trabalhar nisto. Está a fazer um trabalho excelente. E a revistinha, a nossa revista de Ciência Ambiental, que tem, olhem para estas fotografias de capa, que são assim qualquer coisa. Este é o último número, este é o anterior, este é o terceiro, este é o segundo, que é a Azurite, o Mocha Delícia, a Maravilha, e este é o primeiro. Todas estas fotografias estão no banco de imagens das e as revistas têm sempre um conjunto de informações, podem ser carregadas em PDF, estamos de outubro. Tem sempre alguma informação sobre o correio do leitor, nos artigos às vezes deste critério, mas pouco, porque o que escrevo é de caráter mais ou menos administrativo. Foi um concurso que nós fizemos com a Texas, muito interessante. Um artigo sobre a menores da Química de 2014, muito interessante no mercado fora do claro, publicidade da Gulbenkian, questões de nanotecnologia, este artigo da Lara também é muito giro, e depois alguns artigos publicados na Homens e Professor, um artigo sobre o Ciência. É uma revista que vale a pena ser lida, mesmo para quem não é da área de ciências, porque tem muita informação de uma leitura fácil. A recomendação que eu dou quando faço uma entrevista, estamos sempre uma entrevista, ou quando peço a um autor que escreve um artigo de opinião, é escreva isso como se fosse para quem é de ciências. Eu vou-vos dizer que o artigo de Química, da opinião, da próxima revista, tem como título Orbitais Moleculares para o Jardim de Infância, que é escrito pelo professor Carlos Correia, que é um decano das químicas deste país. É evidente que depois vocês vão dizer que aquilo não é nada, que aquilo não é nada para o Jardim de Infância, mas pelo menos está escrito com uma linguagem que o leigo, mesmo que não perceba a parte técnica, consegue entender o resto. E essa é a nossa preocupação. Nós temos muito essa preocupação, porque uma das componentes da Casa das Ciências é a componente da divulgação de ciência. Caros amigos, estou farto de falar. Nota final, num estudo realizado recentemente nos Estados Unidos, esse é um desafio. Em Chicago, em 2012, em março, os resultados estatísticos da utilização dos digitais por alunos são esses que aí estão. 23% dos alunos usavam bases de dados, 28% dos alunos usavam exercícios e trabalho de formação, 49% da população escolar usavam recursos online, daí o perigo da utilização desses recursos. 11% usavam organizações. É muito curioso. Isto é ao contrário do que a gente está à espera, exatamente o que está à espera. E 42% usavam imagens. Não é? Isto é muito interessante. Temos a noção, eu acho que isto tem ficaria uma discussão muito curiosa. Muito obrigado pela vossa atenção, por muitas coisas que fazem. Estou à vossa disposição. Já, mas